Alguns poneglyphs contam a história do século perdido. Esses são os poneglyphs históricos. Eles revelam pedaços da história do século perdido, como o poneglyph lá de Ohara. E temos os poneglyphs instrucionais, que contêm instruções ou pistas sobre os locais dos Road Poneglyphs ou das armas ancestrais, igual ao que estava no túmulo dos reis dentro de Alubarna em Alabasta. E os mais cobiçados, os Road Poneglyphs, que são os poneglyphs de rota, sendo apenas 4 que, quando reunidos e decifrados, revelam a localização para a última ilha Laugh Tale, para o tão sonhado One Piece, só que um desses 4 está desaparecido há algum tempo, e eu descobri aonde possivelmente ele está, depois das pistas deixadas no capítulo 1078. Você quer saber aonde essa pedra está escondida? Se liga então que eu vou te contar agora nesse vídeo. Fala galera, aonde esse poneglyph está? Mas antes de eu te contar, manda aquele like brabo que só você tem. E caso você goste do vídeo, se inscreve no canal e bora logo atrás desse poneglyph desaparecido. Depois da revelação do primeiro Road Poneglyph lá em Zou, no capítulo 818, com o título Dentro da Baleia, descobrimos a localização de mais 2 Road Poneglyphs por Inuarashi. E a localização era no território de 2 ex-Yonkous, Kaido das 100 Feras lá em Wano, e o outro era Holy Cake no território de outra ex-Yonkou, Charlotte Lilin, a Big Mom. E agora, já no tempo atual, os Mugiwaras têm em sua posse todos esses 3, Zou, Holy Cake e Wano, faltando apenas o que está desaparecido. Esse poneglyph, a última vez que vimos ele, foi no flashback do Oden após o ex-Shogun sair de Wano em uma aventura com o ainda não rei dos piratas Gold Roger. Lá na Ilha dos Homens Peixes estava o Road Poneglyph ao lado do poneglyph que continha um pedido de desculpas de Joy Boy, se desculpando por não cumprir a sua promessa de levar todos os Homens Peixes à superfície. Lembrem que eu falei que foi antes de Gold Roger ter se tornado rei dos piratas. Então isso, dentro da linha temporal de One Piece, é mais ou menos há 25 anos atrás, depois que Gold Roger completou a sua viagem que levou ele até Laugh Tale no final da Grand Line. Após isso, Gold Roger rompeu a sua tripulação pirata e um ano depois, Gold Roger se entrega e faz o seu discurso épico e dá início à Grande Era dos Piratas. Então, esse poneglyph está perdido há mais de 20 anos e eram poucos os personagens que sabiam da sua existência. E temos alguns possíveis caminhos para onde esse poneglyph está. E um deles é com o ex-Yonkou Barba Branca e a sua tripulação, que comandou a Ilha dos Homens Peixes por algum tempo, só perdendo o controle do lugar para Big Mom após a morte de Barba Branca em Marineford. Ainda não foi confirmado, mas Miss Buckingham Stussy, a mãe de Edward Evil, o suposto filho do Barba Branca, percorre o Novo Mundo atrás dos piratas do Barba Branca em busca do seu tesouro, dando a entender que os piratas do Barba Branca ainda têm algo bem valioso por aí, mas eu ainda acho que as possibilidades são bem baixas, já que Marco ajudou os Mugiwaras em um ano e não mencionou nada antes de ir para a Terra dos Samurais. Ele estava na Ilha Esfinge, que é dito por ele ser o tesouro do Barba Branca, já que é a sua terra natal. Então eu não acredito que esteja com eles. Mas agora vamos aonde as minhas expectativas estão bem mais altas. E só pode ser 2 lugares. Ou está em Elbaf com o Shanks, ou com o governo mundial, e eu vou te explicar o porquê. Quando saímos de Wano, os Piratas Kids mencionaram que o Homem das Queimaduras tinham informações sobre o Road Poneglyph perdido. Até o Kid chegar em Elbaf, não sabíamos quem poderia ser esse Homem das Queimaduras. Mas no capítulo 1066, com o nome A Determinação de Ohara, tivemos a pista de que esse homem é Jaguar de Sal, um ex-marinheiro que desertou e libertou a mãe de Robin. Achávamos que Sal estava morto, mas ele foi congelado por Aokiji e sobreviveu ao Booster Call, e levou todos os livros que estavam em Ohara e possivelmente todos os estudos do Professor Clow que estava estudando os poneglyphs. Ficou entendido que o Kid quis dizer que o Sal tem a localização da pedra. Na minha opinião, ela pode estar escondida em qualquer canto do Novo Mundo, ou ela está mesmo em Elbaf. E essa é a minha opinião mais razoável de um lugar que se encaixaria dentro da história, já que o Shanks está lá em Elbaf,
e um dia, caso o Luffy queira a pedra, ele teria que derrotar o Ruivo para conseguir o acesso para a última ilha. Mas ficaria meio chato e na cara, isso não é bem o que o Oda gosta de fazer. Ele curte as paradas mais improváveis e bem difíceis de acontecer. Veja aí no caso do traidor de Egghead, sendo a York, que reviravolta ele fez enquanto todo mundo colocava ela como a menos improvável, ele a fez a traidora e a partir dela que eu montei essa parte da teoria. Vimos no capítulo 1078 que ela estava passando as informações para os Gorosei sobre a pesquisa secreta do Dr. Vegapunk sobre os Poneglyphs. Isso aconteceu há 3 meses atrás, mas os Goroseis nem atenderam ela e só pararam para acreditar quando, após conversaram com uma certa pessoa. E essa certa pessoa é Shanks. E isso foi no momento em que estava acontecendo a reverie no capítulo 907. Além dele ir lá falar sobre um certo pirata, ele confirmou que Vegapunk estava dando continuidade sobre os estudos dos Poneglyphs depois de irem ao Baf e ler todos os livros que foram recuperados de Ohara. E isso foi a confirmação para acabar com o Dr. Vegapunk e destruir a ilha Egghead. Mas aí você se pergunta, aonde está esse Road Poneglyph? Lembre-se de uma coisa, o Kid falou que o Homem das Queimaduras tinha a localização do Road Poneglyph. Não que ele tinha a pedra, mas o meu palpite é que ela esteja em Mary Joyce, no topo da headline. E pode ter sido isso que o Kuma foi lá para cima para poder enviar para algum lugar. Esse lugar pode ser Egghead ou até mesmo o Reino Kamabaka para os revolucionários. Antes da Grande Era dos Piratas, o governo mundial já destruía qualquer um que estivesse a ousadia de tentar descobrir algo sobre o século perdido. Vejam o genocídio que eles fizeram com Ohara. Eu acredito que antes da Grande Era dos Piratas, o governo mundial não se importava muito com as pedras, já que ninguém sabia ler o seu conteúdo. Mas quando Rod se tornou um rei dos piratas, ele inflamou uma geração a desbravarem os mares. Isso pode ter sido um alerta para eles. Mas tinha um grande fator que quase ninguém sabia ler os Poneglyphs, então não representava muito perigo para eles. Mas após descobrirem que os arqueólogos de Ohara estavam pesquisando sobre essas pedras e aprenderam a decifrar ela, não pensaram 2 vezes antes de destruir Ohara. Eu acho que após o incidente de Ohara, eles decidiram levar todas as pedras que encontraram no caminho. E Ohara foi destruída 8 anos após Gold Roger se tornar rei dos piratas. Eu acho que após todos esses eventos, o governo mundial começou a guardar todas as pedras em bases secretas e ter mais cautela sobre os Poneglyphs, mas isso não foi o suficiente para poder parar o gênio Vegapunk. Ele se aliou ao governo mundial, mesmo sabendo que seus ideais eram diferentes. Vegapunk estava enxergando a luz no fim do túnel. Mesmo não sendo simpatizante do governo mundial, ele viu uma maneira de destruir o próprio governo de dentro para fora. Porque caso o governo mundial esteja coletando os Poneglyphs pelo mundo, a melhor maneira de estudar o seu conteúdo seria trabalhando para ele. E caso não fosse a traição da York e a possível informação que o Shanks deu para o Gorosei, confirmando que Vegapunk foi em Elbaf ler os livros de Ohara, Vegapunk poderia destruir o governo mundial de dentro para fora, dando instruções para os revolucionários e com a astúcia lá dentro como um agente tripla. Essa é a minha aposta aonde está o último Road Poneglyph. Deixa aqui embaixo o seu comentário, eu quero saber a sua opinião. Poderia estar com o governo mundial o último Road Poneglyph? Pensem bem, Mary Joyce está a 10.000 metros acima do mar e a Ilha dos Tritões está 10.000 metros abaixo da headline. Não poderia o governo mundial ter ido lá embaixo e ter pego essa pedra tão facilmente? Deixa aqui também os seus comentários e eu agradeço a todos vocês que ficaram até aqui. Se inscreve no canal, dê aquele like para me dar aquela moral e até o próximo vídeo. Fique com Deus, valeu e fui!